Bom dia, pessoal, mais uma vez. Vocês que chegaram com tranquilidade aqui, sejam todos muito bem-vindos. O pessoal vai chegando e, por conta dos palestrantes terem horário, por uma questão, obviamente, de respeito, a gente vai iniciando já o evento. O doutor Fabrício tem um compromisso importante, então a gente agradece ele por estar aqui conosco. Bom, eu sou Alexander Reis, sócio fundador do Grupo Mindset, e há mais de 15 anos a gente tem a oportunidade de fazer uma grande parceria de estruturação e outsourcing do Grupo GWS. E hoje a gente está dando continuidade ao que iniciamos antes da pandemia, que foi em 2020, quando foi o primeiro evento, e logo após o término do evento, nós tivemos o o lockdown em que todos foram impedidos de se deslocar. Então, a gente teria continuidade, estaremos muito provavelmente no 12º evento da GWS, mas vamos recuperar tudo isso daí, porque a ideia é nós termos encontros com mais frequências para que vocês possam ter informações, às vezes romper um pouco com a rotina de vocês, né, aquela rotina massacrante de estar fazendo reunião, fazendo negócios. Às vezes é bom poder oxigenar um pouco esse processo empresarial, de ouvir outros profissionais, de entender o que está acontecendo no mercado, inclusive esse vai ser um dos temas que eu vou trazer para vocês, de tudo que está acontecendo no cenário de 2024, tanto do Sebrae, tanto do Grupo G4, que são grandes grupos empresariais. Então, hoje eu vou passar aqui para vocês rapidamente qual vai ser a nossa rotina. A gente vai iniciar agora às 9h10, né? Vocês já receberam os crachás de vocês, os diretores vão dar aqui as boas-vindas para vocês. E a gente vai ter como iniciante aqui o doutor Fabrício Gaspar, do escritório Gaspar e Rodrigues Advogados Associados. Logo depois teremos a palestra sobre terceirização, desculpa, teremos a palestra às 9h45 com o doutor Daniel Carvalho Antunes, que fala exatamente sobre planejamento previdenciário, e esse é um tema extremamente complexo por conta das comunicações que as mídias oferecem, que o governo oferece, e, obviamente, dos especialistas que têm a visão prática da realidade. E como o doutor Daniel vem fazendo esse trabalho com os clientes da GWS, ele veio trazer a experiência dele para nós, para dar, dentro de alguns minutos, uma visão bem prática e objetiva. Uma observação importante, falando de tecnologia. Nós seremos mais interativos na palestra de hoje. Por quê? A cada apresentação, vocês estão percebendo que tem um QR Code. Então, esse QR Code eu já quero convidar vocês a pistolarem, que vocês vão sair diretamente para o Instagram da GWS. Quem não segue, por gentileza, convido vocês a convidarem, a acessarem o Instagram da GWS. E logo depois nós teremos a cada palestra, ao final de cada palestra, nós teremos um QR Code com a própria apresentação. Então, vocês vão ter a oportunidade de ter todo o conteúdo dessas palestras disponibilizada para que vocês possam, com tranquilidade, entender mais e mais, falar com os diretores da GWS sobre esses nossos parceiros, porque qualquer dificuldade eles já atendem os grupos empresariais, as empresas que são clientes da GWS. Então, quando a GWS construiu esse processo de criar uma comunidade empresarial, criar um ecossistema que pudesse blindar, não ser apenas uma contabilidade empresarial, o que vem acontecendo ao longo de anos, ela vem se modernizando para poder criar uma blindagem para o seu negócio e oportunidades. Então, hoje nós estamos aqui justamente com esse propósito. Então, dentro de 2 minutinhos, eu vou chamar o doutor Fabrício. Obrigado, bom dia para todos. Sejam bem-vindos mais uma vez.
Bom, vou fazer um resumo aqui, que o currículo é bem extenso, admirável, porque só de apresentar o currículo do Dr. Fabrício já acabou a palestra dele. Então, vamos lá. Procurador efetivo do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do município de Duque de Caxias. Atualmente, procurador-geral do município de Caxias. É ainda advogado e sócio gerente do Gaspar e Rodrigues Advogados Associados, professor da Universo, palestrante, pecuarista e autor dos livros Direito Ambiental Positivo, Direito Agrário, Coleção de Leis Especiais para Concursos e o Uso Indevido da Ação Civil por Ato de Improbidade Administrativa como Instrumento Anômalo Lawfare. A Guerra é Outra. Além de graduação pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ainda atua em Direito Ambiental, onde leciona Direito Agrário e Ambiental, e além de pós-graduação de Direito Ambiental através da Universidade Cândido Mendes. Por favor, uma salva de palmas e queiram receber o Dr. Fabrício. Eu aperto um monte aqui, eu sou meio burro, né? Não, que isso. Aqui é. Para ir para frente. Tá. Virar pra lá. Era para ter isso. Era para ter isso. Se eu quiser que ele se apresentando, Vamos lá. Bem, meus amigos, bom dia a todos. Queria agradecer imensamente a toda a equipe gestora da GWS por esse momento ímpar, importantíssimo, que eu entendo que é realmente, além de ser inovador, é extremamente interativo. E quando você, numa sociedade que circula tanta informação, você tem uma empresa prestadora de serviços tão fundamentais na vida empresarial, fazendo esse tipo de encontro, esse tipo de troca de ideias, mas, sobretudo, trazendo informação, trazendo grandeza e trazendo discussões importantes, práticas na vida dos empresários. Eu fico muito feliz e aí faço uma confissão. Eu moro numa cidade muito longe daqui, principalmente da Barra da Tijuca. Eu moro numa cidade chamada Guapimirim, minha aprazível Guapimirim, lá no pé da Serra de Teresópolis. E para chegar aqui hoje, eu tive que sair 5h30 da minha casa. E falo com muita tranquilidade. Eu tenho um bebezinho lindo de 1 ano e 8 a 9 meses. Sair da cama deixando a minha Helena foi muito triste, mas eu faria isso 10 vezes, 10 dias consecutivos, até domingo, se preciso fosse, porque realmente é um testemunho. Acho que alguns já devem ter visto um depoimento que eu gravei, meio que de improviso, no Instagram da GWS, porque eu já sou advogado há alguns anos e não vou falar a quantidade de anos que eu vivo nessa área, né, tanto na contabilidade, na advocacia privada quanto pública, vocês ouviram aí, e eu, poucas não, mas talvez a única instituição, vou chamar assim, que eu realmente conheci com plena seriedade, plena integração às realidades dos seus próprios clientes, foi, sem sombra de dúvida, a GWS, e sem querer fazer prosopopeia para ninguém, que eu conhecia a maior parte dos sócios hoje, né? Só conhecia Getúlio e Fabiano. Então, realmente, desde 2012, Fabiano, que nós estamos nessa parceria entre o Gaspar e Rodrigues e a GWS, realmente, antes disso, nosso escritório tem mais de 30 anos. Né? Quando começou com meu pai lá em Duque de Caxias, hoje Barra, Caxias, um pouco em Magé, nós nunca tivemos assim uma integração tão grande, mas tão transparente e, sobretudo, segura, porque é muito complicado quando a gente lida com a vida das pessoas e lidar com contabilidade, lidar com direito empresarial é lidar com a vida de vocês, é o arroz com feijão dos filhos de vocês, é a vida, a continuidade da empresa. E já tivemos muito problema, porque quando a gente indica alguém a prestar serviços, você está naquele momento se solidarizando com o resultado daquele serviço. Por mais ético, por mais distância que você mantenha, você efetivamente vai ter algum tipo de vínculo que você indicou. E, graças a Deus, em relação à GWS, falo isso com tranquilidade, nós só temos a agradecer por nós termos essa ligação, porque realmente é uma troca de ganha-ganha, não para nós, não para eles, GWS e Gaspar Rodrigues, mas, sobretudo, para aqueles que dependem do nosso serviço e para isso que nós montamos as nossas atividades. O negocinho, cadê, para a gente poder falar? E aí, quando eu recebi... Obrigado. Quando eu recebi esse maravilhoso convite de estar aqui, de pronto aceitei, né, eu fiquei pensando, o que a gente pode trazer dentro daquilo que a gente
trabalha na nossa vida diária, né, que pode realmente contribuir positivamente para um grupo de empresários tão seleto, certamente assim, assessorados pela AWS, certamente são pessoas muito especiais. Que a gente pode realmente trazer da nossa experiência diária de escritório, de procuradoria. Sala de aula nem tanto, porque eu vou tentar ser o menos técnico aqui possível, e aqui a gente está para realmente trazer soluções, fazer as pessoas pensarem de maneira que se precavenham, né? Enfim, não venham a cometer eventuais erros, obviamente jamais intencionais, que ninguém, ao gerir a sua empresa, ao gerir a sua vida, ao gerir a sua atividade empresarial, quer errar. Mas às vezes a gente erra porque ou não tem a informação, ou não imagina o risco real que aquilo vai acontecer. Então eu fiquei pensando, e aí eu trouxe esse tema da questão da responsabilidade trabalhista decorrente da terceirização, porque isso é algo que está muito comum. E quanto mais a economia vai crescendo, quanto mais as tecnologias vão se espalhando, vão se multiplicando, mais a terceirização de serviços acontece. E, sobretudo, eu, lá na Procuradoria que eu chefio, já há algum tempo, nós temos um problema muito grande, mas é na área do setor, perante o setor público, que é a responsabilidade trabalhista do município, o município que eu sou procurador, né, em relação às suas terceirizadas, às empresas que o município contrata para, enfim, cumprir as suas necessidades, para fazer as suas obras, para prestar os serviços no hospital e nas escolas, entregar a merenda dos nossos alunos, enfim, fazer manutenção dos sinais de trânsito e muitas das vezes, muitas, na imensa maioria das vezes, essas empresas elas não cumprem com as suas obrigações trabalhistas, apesar da legislação, apesar de existir toda uma regulamentação hoje muito mais branda em relação à terceirização. Nós vamos falar, ainda que rapidamente, ao longo dos anos nós viemos alterando, né, a tolerância social e jurídica no sistema jurídico brasileiro em relação à terceirização. A terceirização, há 30 anos atrás, ela era absolutamente rejeitada, né? Nós tínhamos uma justiça do trabalho que a gente chamava de justiça Robin Hood, tira dos suportes ricos para dar para os suportes pobres, e em toda e qualquer forma de terceirização era absolutamente rechaçada, e assim se formava vínculo direto com aquele que contratava os serviços terceirizados, que era absurdo, né? Você estava aí desestimulando a economia. Depois de algum tempo, começou-se a admitir alguns serviços que a gente fazia uma divisão entre atividade meio e atividade fim, ou seja, atividade fim é aquilo para o que a empresa foi constituída, atividade meio são atividades que não são vinculadas. E aí seria serviço de vigilância, alguns tipos de manutenção. E hoje, eu diria, do alto da minha fé, graças a Deus, porque acho que a economia é muito mais importante do que o movimento econômico é muito mais importante que qualquer proteção, desde que, obviamente, você respeite ética e direitos humanos mínimos, mas, graças a Deus, você tem uma tolerância muito maior com a terceirização, e é sobre isso que nós vamos falar. Mas o fato de nós termos hoje, principalmente depois de 2017, uma tolerância legal, uma tolerância jurídica, social, uma evolução real da justiça do trabalho em relação a essas questões, não quer dizer que esteja integralmente liberado, não quer dizer que os empresários não precisem tomar efetivos cuidados quando terceirizam seus serviços de qualquer natureza. Então, é muito importante nós conversarmos sobre isso para que a sua empresa não se torne, no futuro, como, no meu caso em especial, a Prefeitura de Duque de Caxias, o município de Duque de Caxias, no qual eu hoje sou citado, através da Procuradoria-Geral, o município é citado em pelo menos 200 a 300 ações trabalhistas por mês, em virtude dos seus servidores? Não, porque os servidores nem têm relação seletista com o município, nem têm relação de emprego com o município, mas em virtude de empresas terceirizadas que, no afã de receber o seu dinheiro da prefeitura, entregar lá as obras ou os serviços para os quais foi contratada, mas lucrar ao máximo, poder, enfim, embolsar o máximo daquilo que recebe pelo seu contrato, não cumpre com as suas obrigações trabalhistas, não cumpre com os recolhimentos necessários, os pagamentos devidos aos funcionários que a terceirizada contrata para prestar o serviço para o município. E aí, o que acontece? Quando você tem essas falhas no âmbito da terceirização, a responsabilidade trabalhista pode chegar. E hoje nós temos um estoque de precatórios. Precatórios são as dívidas trabalhistas que vão sendo jogadas para a justiça para ser pagas pelo município, muito grande. E se no município nós temos os impostos que custeiam, nas empresas, né, é o nosso trabalho, é o nosso fluxo de caixa que vai cumprir.
E condenações trabalhistas não são fáceis, né? Os juros aplicados no seu trabalho para as condenações são muito altos. Aliás, fazendo um rápido parênteses, vários clubes, né, de futebol, inclusive, quebraram ou estão quebrando ainda, justamente porque jogaram para a Justiça do Trabalho as suas dívidas com jogadores, com servidores, e aí, enfim, ninguém aguenta, ninguém suporta. E quando nós falamos para empresários, então nós temos que ter um cuidado muito maior. Então, foi por isso, meus amigos, que eu trouxe esse tema, a responsabilidade trabalhista, e vou tentar focar ele ao máximo na área privada, que é o que a gente precisa trazer aqui. Tá? Então, vamos lá. Acho que o meu objetivo já foi bem colocado, que é trazer para vocês, né, os esclarecimentos necessários e fazer com que vocês, como empresários, pensem e tragam para a rotina, internalizem dentro das suas relações, dentro da sua empresa, da forma como você, enfim, busca empreender e realizar as suas atividades, e, obviamente, você vai, em algum momento, precisar terceirizar algum tipo de serviço. E, antigamente, até algum tempo atrás, o nível de terceirização não era tão grande. Hoje, em virtude do excesso de especialização, o excesso de qualidade, de tecnologia que circula, muitas vezes é impossível você conseguir exercer a sua atividade sem ter que terceirizar serviços para que o seu resultado final seja bom. Eu falo isso na minha área, que é a advocacia. Né? Enfim, muitas vezes eu preciso. Hoje nós já temos até terceirização de serviços de busca patrimonial. O que é isso? Tem processos que eu fico anos e anos executando, anos e anos para conseguir uma condenação contra determinada pessoa, e o meu cliente, ao final, ganha uma sentença linda. Ao final, o judiciário brasileiro, meu colega que vai me suceder, sabe que a gente está dependendo, enfim, de muita, Deus que me perdoe, mas oração para aquilo voltar a funcionar. Mas, enfim, para alguns isso é bom. E então, alguns anos depois, sai uma sentença linda, um papel que reconhece todos os direitos do nosso cliente. Aí segue o segundo problema, que é executar. E nesse meio tempo, até que sair essa sentença, sócios mal intencionados já excluíram integralmente, né, o seu patrimônio, já esconderam, já blindaram aquilo que poderia garantir, já tiraram tudo do nome da empresa, né, já que poderia garantir efetivamente o pagamento daquela dívida. E hoje já existe tecnologia no mercado de busca patrimonial, ou seja, de você prospectar onde está sendo blindado. Eu, dentro do meu escritório, com os 10 ou 15 advogados que nós temos lá na área trabalhista empresarial, nós temos condições reais de ficar prospectando, de ficar buscando sem deixar os nossos clientes fora? Claro que não. Então, nós terceirizamos isso agora. Nós podemos dizer que isso seria prejudício, que isso seria fora da minha atividade? Não, está dentro da minha atividade. A minha atividade é dar o resultado final para o meu cliente. Entendeu? Então, com base nisso, é que nós temos que ter que tomar cuidado efetivo como é que nós contratamos essas pessoas. Então, é isso que nós queremos trazer. E, obviamente, né, quando nós falamos em terceirização, nós estamos tentando buscar afastar a responsabilidade trabalhista. Nós tentamos trazer todos os conceitos da licitude, da correção, né, da certeza da terceirização, para que aquele que eventualmente é o contratador dos serviços que são terceirizados por uma determinada empresa, não venha a ser responsabilizado. E se o for, nós vamos ver as duas formas de responsabilização que ainda são previstas e vão continuar sendo, obviamente, pela nossa legislação, que são a responsabilidade subsidiária e a responsabilidade solidária da empresa que contrata os serviços que vai terceirizar. Então, vamos lá. Bom, acho que falar do que é terceirização seria até um retrocesso, mas é só um cuidado retórico que a gente tem que fazer. Contratação de serviços por meio de empresa interposta. O que é empresa interposta? Eu preciso de um determinado serviço. Vamos supor que o dono deste auditório precise reformar essas cadeiras. Vai terceirizar isso através de um profissional ou de uma empresa específica. Vai terceirizar, vai transferir a responsabilidade por aquela finalidade específica, por aquele resultado final. Ele não vai fazer com o seu próprio corpo, com o seu próprio corpo de recursos humanos. Não. Ele vai contratar uma empresa por isso chamamos de interposta, não tem nada errado nesse termo, né, para que realize aquele serviço mediante o pagamento. Agora, a grande dificuldade é a seguinte: quando você contrata uma empresa para prestar alguns serviços terceirizados a você, certamente essa empresa vai precisar de mão de obra, ou seja, pessoas que vão representar, que vão materializar aquela empresa na realização dos serviços terceirizados que você contratou. E aí, a responsabilidade pelos direitos trabalhistas destas pessoas que estão prestando um serviço
contratadas pelo terceirizado, mas estão prestando um serviço a você que quer o resultado final do serviço que elas estão ali materializando. É a responsabilidade trabalhista dessas pessoas que vêm materializar a mão de obra terceirizada que nós temos que tomar cuidado. Então, nós temos aí, né, o artigo 4º-A, pós-reforma trabalhista, que fala claramente: prestação de serviço a terceiros é a transferência feita pela contratante da execução de quaisquer de suas atividades. Eu só chamo a atenção, porque, como eu falei antigamente, nós tínhamos aquela discussão de atividade meia e atividade fim. Pode terceirizar limpeza, vigilância, manutenção. Ora, uma empresa, uma cozinha industrial, por exemplo, olha, obviamente, ela precisa de limpeza, ela precisa de segurança, ela precisa de vigilância, ela precisa de manutenção dos seus equipamentos. Porém, o objetivo para o qual ela foi constituída é para fabricar comida, para cozinhar. Ela não foi constituída para segurança. Então, entendia-se que era lícita, a antiga súmula 331 do Tribunal Superior do Trabalho dizia que não, pode terceirizar e não forma vínculo com a contratante, ou seja, com a empresa que contratou, esse serviço terceirizado, não forma vínculo direto do segurança com a empresa que recebeu a segurança efetiva. Né? Hoje, não. Hoje, nós temos a previsão expressa na legislação de que qualquer atividade pode ser terceirizada. E isso, gente, se tornou um fomento econômico muito grande. Porque você pode, enfim, você tem uma determinada empresa voltada para uma determinada atividade, mas é óbvio que você vai precisar, em alguns momentos, evoluir e você pode terceirizar de qualquer forma sem se preocupar com o passivo trabalhista que ele decorre. Por quê? O grande problema do passivo trabalhista é que ele é absolutamente secreto até que bata um oficial de justiça na sua porta com uma ação trabalhista com pedidos mirabolantes que você sequer sabia. Você não sabe se você terceirizou, você, em tese, não sabia que o sujeito fazia hora extra, que o sujeito não tinha carteira assinada, ou que o sujeito não recebeu o equipamento de proteção, até porque você terceirizou aquele serviço para você não ter dor de cabeça com aquilo e ter o resultado final. E aí, quando você recebe, você não estava, portanto, contabilizando o eventual risco negativo financeiro daquilo na sua atividade final. Então, quando você recebe, eventualmente, uma citação da Justiça do Trabalho ou, enfim, algum tipo de cobrança nesse sentido, isso estaria fora do seu orçamento e vai comprometer o seu lucro, vai comprometer efetivamente, enfim, o seu fluxo de caixa. Né? E, obviamente, a relação de emprego, por que nós falamos tanto isso? Porque não se espera, ou não deveria se esperar, que um servidor terceirizado por uma empresa que você contrata para um serviço venha a buscar o que a gente chama de relação de emprego. Porque a relação de emprego, ou seja, aquele vínculo lastreado na consolidação das leis do trabalho, ele possui uma série de requisitos especiais. Para que se forme relação de emprego, existem dois elementos básicos que são fundamentais e que, sem que os dois estejam presentes na relação entre a pessoa que se diz empregada e a pessoa que se quer declarar empregador, se eles dois não existirem, não haverá relação de emprego, que são habitualidade, ou seja, continuidade da prestação, e o mais importante, que é subordinação. E subordinação não é o fato de alguém apontar o dedo para você e dar ordens. Não. A subordinação é uma subordinação de natureza jurídica. É o vínculo jurídico que existe entre a pessoa e, principalmente, a coordenação dos passos daquele empregado, no sentido de que ele faça não da forma que ele acha que deve fazer aquele serviço, mas principalmente da forma como o empregador quer que ele faça. Aí sim você estabelece a subordinação. E aí, meus amigos, mesmo com todo esse aparato legal hoje que existe, enfim, já dando essa maior amplitude à possibilidade da terceirização em toda e qualquer atividade pública e privada, se você, no âmbito de atividades terceirizadas, não estou falando da atividade minha, atividade fim, porque essa discussão já passou. Hoje toda atividade pode ser terceirizada, mas se no âmbito da sua atividade terceirizada, da sua empresa, você contratou uma empresa para fazer uma pintura, mas no seu ambiente de trabalho, lá onde você desenvolve a sua sede, e eventualmente aquele pintor ficou lá durante 12 meses, mas quem dava ordens àquele pintor não era o dono da empresa ou o gerente da empresa que você contratou, mas sim você, que reclamava até da forma como ele pintava. Enfim, você questionava ele, exigia os horários.
você pode estar quebrando a terceirização e forçando um vínculo de emprego entre você e esse terceirizado. E isso é muito arriscado. Por quê? Porque você vai estar pagando duas vezes pelo mesmo problema, na realidade. Porque você já pagou pela terceirização, já pagou por aqueles serviços finalizados. E você ainda vai ter que pagar pelos direitos trabalhistas daquela pessoa que sequer era para ser seu empregado. Isso, numa escala em progressão, isso pode comprometer absolutamente a viabilidade do seu negócio, né? Como eu falei, né, o objeto da terceirização não é mais, né, atividade fim ou atividade meio. Tudo pode ser terceirizado desde que você observe os parâmetros legais. Muito bem. Então vamos lá. Os conceitos de responsabilidade. Responsabilidade subsidiária e responsabilidade solidária. São nomes chatos, chatos pra caramba, né? Mas, infelizmente, são muito importantes. O que é responsabilidade subsidiária? Ah, Fabrício, quando eu terceirizo, eu não tenho responsabilidade nenhuma? É óbvio que não. Você tem responsabilidade, até porque você tem o direito de exigir o serviço da forma como você contratou. Você tem todo o direito de exigir que seja aquilo que você queria, porque existe um contrato e existe uma obrigação de resultado, ou seja, você contrata não que seja feito, mas que seja feito da forma que você quer. A empresa, a empresa terceirizada, ela tem uma obrigação de resultado. É mais ou menos igual plástica, tem que sair bonito no final, tem que sair menos barrigudo, porque senão você estará fora daquilo que você contratou. Porém, o fato de você ter o direito a exigir um resultado final da forma como você assim contratou, também lhe dá a responsabilidade de saber como é que houve o desenvolvimento daquela atividade até que o resultado chegasse e, sobretudo, de como é que houve a administração dos recursos que foram implantados. E hoje nós temos essa questão trabalhista, que nós estamos falando aqui, mas isso muitas vezes se vai para outras questões, questões tributárias, questões ambientais, que eu vou deixar para a GWS falar isso em outro momento para vocês. Mas hoje a terceirização demanda não que você intervenha na forma como aquele serviço é realizado, porque você quer o resultado, mas que você fiscalize a regularidade. Vou repetir. Os empresários que terceirizam serviços, que terceirizam atividades no âmbito da sua empresa, são responsáveis por fiscalizar a regularidade. Ah, mas eu agora sou fiscal do trabalho? Não, você não é fiscal do trabalho, mas você tem o dever de exigir daquela empresa que você contratou para terceirizar um determinado serviço, que ela prove a você que ela é regular para com aqueles servidores que estão prestando serviço dentro da sua casa, dentro da sua empresa principalmente. Ou seja, se eu contrato uma empresa para fazer uma pintura no meu ambiente de trabalho, eu vou até mudar o exemplo, pintura já falei umas 3 vezes aqui. Se eu contrato uma empresa de vigilância para garantir a segurança enfim, do desenvolver das minhas atividades no meu horário de funcionamento e também vigilância noturna, ao passo que mensalmente eu vou pagando aquele serviço que me foi contratado, eu sou obrigado a exigir relatórios dessa empresa, da empresa que eu contratei, informando quais são as pessoas que estão prestando serviço, se houve efetivamente o reconhecimento do vínculo em carteira de trabalho, a assinatura da carteira, se as contribuições previdenciárias, fundiárias, FGTS, INSS, estão sendo recolhidas mensalmente, se as horas extras que ele eventualmente está prestando no meu ambiente de trabalho, mas registrado por outra empresa, se elas estão sendo pagas. E por que isso? Porque se eu não fiscalizar, ou seja, se houver falha na fiscalização do tomador de serviço, que é a empresa que contrata, se estabelece aqui, ó, a responsabilidade subsidiária, que nós chamamos de uma forma muito objetiva e que no âmbito da academia é totalmente rejeitada. A gente não pode falar isso quando está dando aula, mas é a responsabilidade secundária. Porque a responsabilidade primária é daquele que contratou. Quando uma empresa assina a carteira de alguém para ser segurança, ainda que em outro lugar, está aqui o caso, né? Foi o segurança que me indicou onde é que era o auditório aqui. Certamente ele não é registrado pelo LEAD, que é esse condomínio aqui. Certamente ele é de uma empresa terceirizada. Quem assinou a carteira dele foi uma determinada empresa especializada em serviços de vigilância e segurança
de condomínios, seja lá do que for. Porém, quem está recebendo os serviços desse rapaz é esse ambiente empresarial, esse condomínio empresarial que nós estamos aqui. E, portanto, os administradores desse condomínio são obrigados a requerer da empresa que contratou, que assinou a carteira desse rapaz, a comprovação de que esse rapaz, que antes das 8 da manhã, já estava aqui para nos dar serviço, se ele está prestando serviço, se ele está prestando serviço extraordinário, se ele trabalhou à noite, ele vai ter que receber a gratificação noturna. Até porque, se eventualmente isso não acontecer, se está, que a responsabilidade primária é daquele que contratou. A empresa contratada para para a segurança, que contratou o sujeito que vai trazer a segurança para cá, é ela que tem que pagar. Mas se eu que contratei a empresa não fiscalizo, apenas pago e permito que isso aconteça, eu sou o secundário na responsabilidade, sou, portanto, subsidiário. Ou seja, o empregador principal que contratou, ele não arca com as responsabilidades. E aí? Aí sim, você pode ter a aplicação da responsabilidade subsidiária e ainda assim você vai ser responsabilizado. Alguém falou alguma coisa? Você vai ser responsabilizado por custear aqueles direitos trabalhistas que não foram garantidos pelo empregador principal. Eu devo deixar claro também que a responsabilidade subsidiária, por ser secundária, ela cabe o que nós chamamos de direito de regresso, ou seja, se você for condenado na Justiça do Trabalho, que você terceirizou, eventualmente, não vou dizer que você não fiscalizou, mas o juiz entendeu que você não fiscalizou e aí você acabou condenado, né, para, enfim, ressarcir o trabalhador lá da ponta por aquilo que a terceirizada, que a empresa que você contratou, não pagou. Beleza, você tem como exercer o chamado direito de regresso contra essa empresa que descumpriu. Você pode entrar na justiça também, uma burocracia judicial, que é até triste um advogado falar isso, né? Mas você pode entrar na justiça cobrando da empresa o ressarcimento pelo que você pagou ao empregado quando você não devia, você terceirizou o serviço. Só tem um problema. Aí que é a sua excelência, o fato. Se o sujeito já não pagou o FGTS, não pagou o INSS, não pagou o salário do infeliz, né? Ele vai ter dinheiro para te ressarcir? Então é melhor que nós tenhamos um pouco mais de contato. Deixa eu correr, porque já me deram um esporro em relação ao horário aqui. A gente não tem muito tempo, não. Vamos lá. E a responsabilidade solidária? Essa é decorrente de terceirização fraudulenta. Tudo que envolver fraude nesse país vai ser efetivamente tratado com o maior dos rigores. E responsabilidade solidária é responsabilidade total. Não importa quem contratou, não importa quem é tomador ou quem não é. Se existe uma fraude na relação de trabalho, ou seja, se aquele empregado foi contratado por uma empresa, mas havia um conluio para fraudar, aquilo foi para tentar realmente afastar a contratação de uma, ou aquela empresa foi montada, a terceirizadora foi montada, a terceirizada foi criada especificamente para contratar as pessoas, não pagar os direitos e mandar na rua, é fraude, portanto, se estabelece responsabilidade solidária, ou seja, todo mundo deve tudo, inclusive os sócios que tiveram 5 anos no contrato social. Então, se torna algo realmente mais agressivo para as empresas e, portanto, evitar, né, como eu digo aqui embaixo, todas as empresas devedoras, terceirizada, terceirizadora, contratada, se tiver um grupo econômico no meio, os sócios, todo mundo vai responder com o seu patrimônio, né? E detalhe, né? A Justiça do Trabalho publica o edital com 48 horas e vai lá e bloqueia o patrimônio dos sócios. Até tirar é uma dificuldade. E onde eu enfio o negócio? Vamos lá. Muito bem. E aí, a gente já está caminhando para o final, acho que em 3 minutos eu acabo, para não brinque comigo. Terceirização ilícita. Quando que acontece a terceirização ilícita? Que aí sim desconstrói toda essa possibilidade de terceirizar que a legislação evoluiu no Brasil para nós temos. Primeiro, quando caracterizado, o que eu falei lá no início, né? Os elementos básicos da relação de emprego. Quando caracterizada pessoalidade e subordinação jurídica do trabalhador com o tomador. Terceirizei uma pintura, mas só vinha o mesmo pintor e quem dava as ordens era o dono da obra e não a empresa terceirizada. Ou seja, a pessoalidade ficou muito clara. Não está, eu contratei uma pintura, qualquer um pode pintar. Não, mas só vinha o mesmo pintor. Ele era subordinado diretamente às ordens daquele que recebia e não às ordens daquele que recebeu os serviços e não às ordens daquele que terceirizou. Portanto, nesse caso, a terceirização pode ter sido feita tão somente para fraudar direitos trabalhistas ou não recolher determinados tributos.
é fraude, responsabilidade solidária. Essa é importantíssima. Ex-empregado do contratante. O sujeito trabalhava para isso, por isso que é muito importante a gente abrir esse diálogo, porque hoje qualquer atividade pode ser terceirizada. Então, uma cozinha industrial, vou voltar ao caso. Uma cozinheira que, enfim, trabalhou 10 anos na cozinha industrial, num dia ela é demitida, ou então ela pede demissão, que isso acontece muito. No dia seguinte, ela é contratada por uma terceirizada e continua trabalhando no mesmo lugar, na mesma situação. Isso é absurdo, isso é flagrantemente fraude. Mas isso é para sempre, Fabrício? Ela não pode sair e voltar? Pode. Tendo um prazo de 18 meses de interstício, como, enfim, o sistema jurídico já traz, é possível que isso aconteça. Né? Quando não observada a regra de que não pode figurar como contratada pessoas jurídicas cujos titulares ou sócios tenham, nos últimos meses, prestado serviços a contratantes na qualidade de empregado ou trabalhador, ou seja, mesmo 18 meses, o sujeito vem, ele presta serviço direto, depois ele monta uma empresa e terceiriza. É fraude, é flagrante que você está, enfim, buscando burlar a relação direta com a empresa. Né? Especialmente agora que nós temos a possibilidade de terceirizar tudo. Quando o contratante utilizar os trabalhadores terceirizados em atividades distintas daquelas que foram. Se eu contratei para pintar, eu não posso utilizá-los para reformar cadeiras. Se eu contratei as pessoas para vigilância, eu não posso utilizá-los para manobrar carros, porque você está literalmente subordinando aqueles empregados terceirizados à sua vontade. Terceirização ilícita, responsabilidade direta da empresa que contratou o serviço pelos direitos do funcionário terceirizado. E, por último, meus amigos, a terceirização ilícita tem como consequência, como eu falei, o reconhecimento de vínculo de emprego como tomador de serviço. Ou seja, o barato sai caro. Tentou fraudar, vai ter que pagar tudo. E não é só a questão trabalhista. As questões previdenciárias, as questões tributárias, isso tudo vai pesar na conta. Porque o vínculo vai se formar direto do trabalhador com a empresa contratante dos serviços terceirizados e haverá efetivamente a responsabilização. Né? As alterações, vou voar por aqui. Isso tudo que eu falei até 2017 aliás, era até bom, né, Daniel? Porque a gente ganha um dinheiro bom na justiça do trabalho. Quando a gente muda de lado, a gente vê. Né? Mas, enfim, foi a partir de 2017 que você teve essa mudança, né? Essa exclusão dessa divisão entre atividade fim e atividade meio. Hoje, por uma questão de fomento econômico, né, de circulação de serviços, você pode terceirizar qualquer atividade, independente da atividade, o objetivo daquela empresa ser outro ou ser aquele que está sendo terceirizado, desde que você tenha ética no âmbito da contratação da terceirização e, principalmente, que você que terceirizou fiscalize e acompanhe efetivamente aquela terceirização que você fez. E se estiver dando errado, pare de pagar. Rompam, é causa de rescisão do contrato de terceirização se aquela empresa interposta não estiver cumprindo com as suas obrigações trabalhistas, previdenciárias, ambientais. É causa de rescisão sem qualquer tipo de indenização. Né? Portanto, de 2017 para cá, nós temos um cenário mais fomentador da economia no âmbito das relações de trabalho terceirizadas. Né? E, por último, a terceirização é uma exceção na forma de contratação que agora está sendo reconhecida como válida no âmbito do sistema jurídico trabalhista, sem que gere grandes reflexos econômicos negativos na vida das pessoas. O descumprimento das obrigações trabalhistas pela empresa prestadora de serviço implica na responsabilidade subsidiária do tomador, ou seja, não cumprir as obrigações, responsabilidade subsidiária. Por isso, vocês têm que fiscalizar. Né? Agora, a terceirização ilícita, quando tem fraude na terceirização, responsabilidade solidária. Paga tudo em ponto final. Né? E a reforma trabalhista veio permitir a terceirização para serviços que correspondem à atividade fim das empresas. Porém, tomem sempre muito cuidado. A Justiça do Trabalho... mas eu estou fazendo tudo certinho. Se a Justiça do Trabalho entender que houve fraude, você vai responder. Por isso que você sempre tem que ter o amparo de uma grande assessoria empresarial como a GWS e bons advogados, que eu me excluo desse sinal, porque eu não tenho tempo. Mas vamos lá. Meus amigos, eu acho que agora eu acabei. Fica aqui os nossos contatos. Muito obrigado e fico à disposição para perguntas. Voltar ao meu campo lá? Obrigado. Nós só temos a... Opa. Nós só temos a agradecer ao doutor Fabrício, que nós já conhecemos da agenda dele, né, pelo deslocamento que ele faz e por toda uma rotina tão pesada que ele possui.
Então, nosso agradecimento. Hoje nós, como nós falamos, né, nós já iniciamos esse processo de ter um contato mais direto com vocês, que são empresários que têm os negócios para tocar, para poder melhorar, para poder prosperar, ter maior lucratividade, diminuir os riscos do negócio. Eu acredito que vocês estão aqui, não é pelo pão de queijo, mas, logicamente, é para que vocês possam encontrar meios para viabilizar ainda mais e potencializar o negócio de vocês e, obviamente, blindar de todos os riscos que já são milhares para quem empreende no Brasil. Então, diante disso, nosso agradecimento ao Dr. Fabrício pelo seu tempo.